Alô, galera! Mais uma vez aqui na área para mais uma dica de leitura. E hoje eu queria, antes de começar a dica de leitura de hoje, eu gostaria de lembrar para vocês que nós estamos iniciando aqui no nosso canal o nosso grupo de membros. Então, eu gostaria de convidá-los a tornar-se membro do nosso canal, né? E para poder receber algumas coisas muito específicas, muito próprias, muito particulares para esse nosso grupo, né, de amigos queridos, tá bom? Então, além de curtir, além de compartilhar, além de se inscrever no canal, você também pode agora fazer parte do nosso clube, né, clube de membros, tá certo? Então, já sabem, além de fazer todas as outras coisas, agora você também pode fazer parte de um grupo seletivo que vai receber algumas regalias, né, algumas particularidades, alguns vídeos gravados, alguns temas que vão ser desenvolvidos especialmente para vocês. Tá bom? Então, eu aguardo você. Minha dica de hoje é um livro sobre o bem viver. Na verdade, assim, esse tema do bem viver é um tema que está muito presente, né, dentro da nossa América Latina. Foi desenvolvido por vários pensadores, indígenas inclusive, e não indígenas também, e que serve como, digamos, como uma mola mestra para a gente poder falar do modo indígena de viver, né, da filosofia indígena seria mais ou menos isso, e que foi batizado de bem viver ou bem viver. Muitos povos têm palavras específicas para isso, que vai ao encontro do modo indígena de se estabelecer no mundo, de estar no mundo. Quem começou mais propriamente fazer esse tipo de conversa, de diálogo, foi o Alberto Acosta. Ele escreveu esse livro, O Bem Viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos, em que nesse livro ele vai justamente fazendo uma interlocução, uma intermediação entre a sociedade ocidental que a gente vive e a sociedade e as sociedades indígenas. É um livro, ele é um autor do Uruguai, e é inspirado, portanto, no modo indígena de viver, tá certo? Mas é sobretudo a partir das reflexões feitas aqui na América do Sul. Livro maravilhoso também. Mas eu peguei esse livro, o Alberto Acosta, ele é publicado aqui pela, deixa eu olhar aqui, pela Autonomia Literária e a Elefante Editora. São duas editoras que fizeram a tradução desse livro do espanhol para o português. Vale a pena, eu já li, é um livro também maravilhoso. Mas esse livro que eu estou falando para vocês, ele vem, aliás, não apenas o livro, né? A temática, ela vem despertando entre os indígenas brasileiros um olhar para si mesmo, olhar para a sua própria filosofia, né? E também começar a achar pontos de encontro, né, com os parentes de outros países da América Latina. Foi o que fez o André Fernando Baniwa nesse belíssimo livro, está marcadinho aqui, esse belíssimo livro, um livro pequenininho, são 60 páginas, não mais, que chama Bem Viver e Viver Bem, segundo o povo Baniwa do Noroeste Amazônico Brasileiro. O André é Baniwa, como o próprio nome diz, né? Ele é Baniwa, e desenvolveu, é um jovem intelectual, é um jovem ativista, é um jovem absolutamente comprometido com as causas dos povos indígenas, e ele se desenvolveu esse pensamento, esses pensamentos todos que ele propõe aqui nesse livro, e que vocês vão ter acesso a ele, porque é um livro que vale muito a pena. Para vocês terem uma ideia, eu vou, claro, ler um trecho, como sempre faço, mas o sumário do livro faz... Ele apresenta um pouco, né, esse conteúdo, como o André vai desenvolvê-lo aqui. Como foi, nossos dilemas têm sentido? É a pergunta. Como foi a destruição dos nossos bem viver e viver bem?
Reconstrução do bem viver e do viver bem Baniwa. Interculturalidade do bem viver e do viver bem Baniwa. Finalmente, o que é bem viver e viver bem para o povo Baniwa? Bem viver e viver bem na prática. O bem viver e o viver bem são contra a palavra de Deus? Nossas propostas para o bem viver e viver bem Baniwa. Perspectiva de futuro do bem viver e do viver bem Baniwa. Vocês veem só que é um livro focado, claro, no modo Baniwa, né, de pensar esse tema do bem viver e do viver bem. Então é muito importante, é uma leitura muito importante, porque, é claro, é de um Baniwa, mas a gente pode alargar esse conceito para todos os povos indígenas brasileiros ou para quase todos eles, né? Nós podemos alargar a fala do André para lembrar que os povos indígenas eles são movidos exatamente por um outro tipo de abordagem sobre a vida, sobre a existência. Vale a pena. Vou ler um tiquinho aqui, um trecho, né? Um trecho um pouco histórico, mas que vale a pena. A Constituição, isso aqui está na página 19. A Constituição de 88 nos garante alguns direitos. Lá está escrito que não somos incapazes, que temos autonomia, que nossas organizações sociais, costumes e tradições são reconhecidos e devem ser respeitados, que temos direito às nossas terras e que o Estado tem o dever de proteger e fazer com que se respeite estes direitos. Além disso, temos direito de consulta prévia sobre qualquer medida do governo que afete direta ou indiretamente a vida e os direitos indígenas. Temos direito à proteção de nossos conhecimentos, à repartição dos benefícios, à saúde específica e diferenciada, à educação escolar também diferenciada e específica, à memória e ao usufruto exclusivo de nossas terras. Temos direitos, enquanto indivíduos, comunidades e organizações, para ingressar em juízo pelos nossos direitos com acompanhamento do Ministério Público Federal. Temos direito de participar da política nacional, da economia, da cultura e do desenvolvimento do país. Temos direito ao autogoverno, segundo a nossa tradição e organização social. Esse é o André Baniwa, a fala do André Baniwa. Aliás, peço a vocês que procurem ele nas redes sociais. Ele vale a pena ser seguido, porque é alguém muito sensato, alguém muito equilibrado e que traz uma reflexão inovadora, uma renovação que permite a gente pensar, repensar as nossas culturas ancestrais. Tá certo? Fica a dica. Já sabe, esse livro está disponível na Livraria Maracá. Vão lá, livrariamaracá.com.br. Procurem adquirir esse livro que vale a pena. Não sei se ele está disponível em outra plataforma, mas nós temos o livro disponível para aquisição. E esse livro ele foi publicado pela editora da UFPR, Universidade Federal do Paraná, em 2019, e em 2020 teve uma segunda tiragem, uma segunda reimpressão. Portanto, é um livro que está disponível. Fiquem à vontade para ler, refletir. Quem sabe uma hora dessa eu trago o André para fazer uma conversa a respeito desse seu livro e, claro, com uma área específica e com um bate-papo específico com aqueles que se tornarem membros do nosso canal. Um abraço, até a próxima!